Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor conduziu cada um de nós a esta reunião e queremos te agradecer, Senhor, porque preservou a nossa vida e também o Senhor tem conduzido o teu povo até aqui, de forma que temos certeza, Senhor, que temos a tua companhia e a tua direção. Senhor, nós primeiramente queremos pedir o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos capacite a ouvir e aprender o que o Senhor deseja nos ensinar esta noite também, pedindo que o Senhor use o teu servo, o pastor Jairo, na condução da palavra e que seja o Senhor falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações, que pelo teu Santo Espírito tenhamos então, Senhor, nossos ouvidos bem abertos, para que possamos entender, compreender e que possamos ser usados como teus instrumentos naquilo que o Senhor desejar. Pedimos essas bênçãos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, só retomando de onde nós paramos na semana passada, e ao mesmo tempo fazendo uma brevíssima recapitulação daquilo que nós fizemos. Então, nós iniciamos esse estudo na outra ocasião, informando que os movimentos de Deus, ou seja, quando Deus chama um povo, esse é um evento que não ganha atenção da mídia em geral, dos grandes da terra, né? Ele é passado por alto por quase todas as pessoas. Também nós vimos que Jesus, ele não tinha parecer nem formosura, e todos os movimentos que Deus foi levantando, citamos alguns aqui como exemplo, também foram assim. O chamado de Noé, o chamado de Abraão. E aí entendemos que a trajetória do povo de Deus também seguiria a mesma linha. Depois vimos que os mensageiros de Deus tinham um conhecimento aprofundado da história sagrada, do trato de Deus para com o seu povo. Citamos o exemplo de Estevão, que no seu discurso final, antes de ser martirizado, demonstrou conhecer precisamente a história do chamamento de Abraão e depois, mais tarde, até do de Moisés. São eventos que, na época em que ocorreram, somente as pessoas que participaram dele tinham conhecimento. Mas você vê que a história sagrada ela é cuidadosamente preservada pelos verdadeiros crentes. E para nós hoje, então, compete, através da leitura, nós nos familiarizarmos com essa história sagrada também. Conhecemos, porque, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, na semana passada, nós vemos que a história se repete. Especificamente, 1 Coríntios 10 falou que a trajetória de Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto, com rumo à Canaã terrestre, é uma figura, uma profecia viva da trajetória do povo de Deus, saindo do Egito do pecado em direção à Canaã celestial. Só que nós vamos para Nova Jerusalém, enquanto que eles foram para Jerusalém da terra. E durante essa jornada, o povo de Israel recebeu instruções especiais de Deus por meio de um profeta, um instrumento escolhido por ele, no caso, Moisés. Sendo assim, já que aquilo era uma profecia, o que eles viveram era uma profecia, no tempo do fim deveríamos encontrar o espírito de profecia no movimento do povo de Deus dos últimos dias. Vimos que isso se cumpriu na pregação de Guilherme Miller. Ele entendeu, a partir do estudo de Daniel 8:14, que as 2.300 tardes e manhãs apontariam para a segunda vinda de Cristo, e que esse evento se cumpriria em 22 de outubro de 1844. Eles acertaram na data, mas erraram no evento. A pregação dele foi logo seguida de muitos resultados que mostravam ser um movimento genuinamente originado por Deus, pois as pessoas elas buscavam abandonar seus pecados, mudar de vida e reconciliar-se com o Senhor.
E a partir dali, eles começaram a enfrentar coisas que os israelitas também enfrentaram. Primeiro, o equivalente daquela crise no Mar Vermelho, quando os egípcios lá vieram, e eles estavam num beco sem saída, por assim dizer. Deus proveu o livramento. Também, Guilherme Miller esteve em risco de perder a vida e os anjos de Deus o preservaram. Depois, eles chegaram ao conhecimento da lei de Deus, coisa que Deus também guiou os israelitas a fazer. Então, Deus apresentou para eles a sua lei, mas tiveram uma decepção após o estudo da palavra. E também os israelitas, na sua jornada, eles chegaram até um lugar chamado Mara, que significa amarga, encontraram águas amargas. Até aí, o paralelismo se mostrou perfeito. Também vimos que Deus levantou nesse movimento chamado de Millerita e depois renomeado de Adventista, porque pregava o advento de Cristo, ocorreu que Deus levantou o dom de profecia. Primeiro, Deus chamou William Foy, um negro, que na época vivia nos Estados Unidos. Como lá nessa época havia escravidão, ele não se encorajou a levar a palavra. Então Deus chamou uma segunda pessoa chamada Asen Foss, que também se recusou a cumprir o chamado. E por fim, então, Deus chamou Ellen White. Então, a exemplo do que ocorreu com o antigo Israel, também no tempo do fim, Deus passou a ter a sua mensageira, né? Alguém que tinha o espírito de profecia e, por meio dele, Deus daria instruções para o seu povo. Então, posto isso, nós estamos na jornada do povo de Israel em Êxodo, no capítulo 15. E aí, nós vamos encontrar alguns marcos bastante interessantes. Um deles, nós encontramos em Êxodo, capítulo 15, versículo 26 e 27. Nós vamos ler os dois versos, tá? Êxodo 15, versos 26 e 27. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então Deus deu uma promessa de saúde condicionada à obediência e também levou eles até um lugar chamado Elim. Elim significa descanso. Descanso. E aí nós temos uma conexão clara com algumas luzes que os adventistas nesta época receberam, tá? A primeira que eu gostaria de explorar aqui foi o entendimento da doutrina do santuário celestial, o qual, por consequência, os levou a ver a importância de obedecer os 10 mandamentos. Eu vou ler aqui uma referência, essa eu trago de algo pesquisado na internet, uma referência histórica, falando de Hiram Edson, tá? Então, Hiram Edson, para quem não sabe, era uma das pessoas que aguardavam a segunda vinda de Cristo em 1844, também pertenceu ao movimento millerita, e ele teve uma experiência singular. Vou ler aqui. Hiram Edson experimentou ou teve uma revelação concernente à nova doutrina do santuário no dia após a grande decepção. E a doutrina, subsequentemente, foi estudada em maior detalhe e apresentada por Owen Crozier e outros. Então, o que aconteceu? Né?
Hiram Edson estava passando num milharal, foi quando ele teve uma visão. E ele viu Jesus saindo do lugar santo para ir para o lugar santíssimo. E aí eu falei que não íamos usar a grande controvérsia, mas tem aqui um texto que está nas páginas 351 e 352. Vamos usar. Oi? Eu estou sem ele aqui, mas se me tiver, tem aqui, por favor? Ok, obrigado. 351 e 352, tá? Aqui vai relatar perdão, irmãos. Essa aqui a gente já leu na semana passada, não vou ler de novo. Os irmãos já têm, tá? Mas Hiram Edson, ele estava andando por um milharal e ele viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí ele entendeu que a purificação do santuário não deveria ser aquilo que eles imaginavam. Eles criam que o santuário era a terra e que Jesus ia purificar o santuário vindo à terra pela segunda vez e destruindo os ímpios e levando o seu povo fiel e obediente. E aí ele se associou ao Crozier. Então, Crozier, Edson e Ham, que era um outro irmão, eles se uniram para estudar esse tema do santuário, e o Crozier escreveu aquilo que eles concluíram sobre o assunto do santuário e a sua purificação. E aí, aquilo que eles publicaram, né, levaram ao novo entendimento sobre o santuário no céu, que até então não havia. Tá? Não havia igreja que cria no santuário celestial. O seu papel explicou como havia um santuário celestial no céu, que Cristo, o qual era o sumo sacerdote nesse santuário, estava para purificar. E os crentes entenderam que essa purificação se daria ao final, ou era para ela que os 2.300 dias de Daniel estavam apontando. Então, essa crença ela ficou conhecida como a crença do juízo investigativo. Daí que a gente até depois pode falar um pouco mais, mas nós já estudamos muitas vezes sobre isso, né, dentro aqui do ministério. E as publicações de Crozier concernentes, né, à visão de Hiram Edson chegaram até Tiago White, que era o marido de Ellen White, e também José Bates. Esse José Bates, mais tarde, visitou o Edson em Nova York e o converteu ao sábado do sétimo dia. Então, o que acontecia? Naquela época, os irmãos ficaram, né, após o desapontamento, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o Tiago White ficou sabendo da visão do Hiram Edson, né? O José Bates também. E esse José Bates, ele foi uma pessoa que aceitou o sábado, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais. E aí ele foi até onde estava Hiram Edson, deu estudo sobre o sábado, ele aceitou também. Então eles foram consolidando a doutrina aos poucos. E aí cumprindo aquilo que a gente viu na jornada dos israelitas, que era, eles foram vendo a necessidade de obedecer aos mandamentos. Por que o entender a doutrina do santuário celestial foi tão importante? Porque em Hebreus capítulo 9, o apóstolo fala que a arca da aliança, a qual continha a lei de Deus, estava nesse santuário. Hebreus 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto toda coberta de ouro, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então eles viram que existia esse santuário, e esse santuário, conforme a Bíblia diz, ele era uma figura daquele existente no céu. Hebreus 8, verso 5, diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha,
Faze tudo conforme o modelo que, no monte, se te mostrou. Então, o santuário da terra, eles entenderam que era uma cópia do santuário do céu. O santuário tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo, e no lugar santíssimo estava a arca da aliança. Então, no céu também está a arca da aliança, no lugar onde fica o trono de Deus. E dentro dessa arca estava a tábua das leis de Deus. Então, isso significa que a lei de Deus continua valendo no céu. Então, aquela ideia popular de que os mandamentos não estavam mais vigentes, ela caiu por terra. E eles viram a necessidade de obedecê-los. Em especial, ao ver isso, eles viram o sábado do 4º mandamento. E aí nós começamos a chegar, porque Elim, o lugar onde o povo de Israel foi, significa descanso. E o mandamento do sábado é aquele que nos aponta o descanso de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, primeiro no verso 4, depois os versos 9 a 11, nos diz o seguinte, 4. Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele exemplo de repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, note que Deus, a exemplo do que aconteceu com os israelitas no passado, trouxe o povo de Deus para o repouso, nesse caso, o repouso espiritual, o repouso do sábado. Historicamente, como é que isso se deu? Tá? Eu vou ler aqui sobre a vinda da doutrina do sábado para aqueles mileritas que foram decepcionados. Falando sobre o pastor batista Thomas Motherwell Preble. Ele publicou um artigo sobre o tema do sábado numa revista intitulada The Hope of Israel. Então, era A Esperança de Israel, publicada em 1845. Como resultado desse artigo, o capitão José Bates despertou para o assunto do sábado e viajou até onde estava o pastor Weller, a fim de estudar com ele a respeito. Voltou para casa convencido a guardar o sábado e a propagar esta verdade. E após dedicar alguns meses ao estudo do tema, esse José Bates publicou, em agosto de 1846, um livreto. O título era o seguinte: O Sábado do 7º Dia, um Sinal Perpétuo. Esse livreto influenciou outros mileritas desapontados a começarem a guardar o sábado como dia de repouso. Entre eles, Tiago White e Ellen White. Assim, a verdade do sábado se tornou um elemento unificador para o pequeno grupo de ex-mileritas que passaram a ser conhecidos como adventistas sabatistas. Adventistas porque tinham pregado a vinda de Jesus, o advento de Cristo, e sabatistas porque guardavam o sábado. Detalhe importante, né, e que desmistifica várias coisas, né? Pode-se ver que não foi Ellen White quem deu a doutrina do santuário, nem tampouco a doutrina do sábado ou da lei de Deus. Note que eles foram pessoas que vieram para o movimento e foram aprendendo essas verdades de outros. Então, o dom de profecia não é dado para estabelecer as doutrinas, ele pode confirmar as pessoas naquilo que já estudaram, mas não para entregar doutrina nova e falar, ó, vocês vão só seguir o profeta. Né? Exemplo também do que acontecia com Moisés. Os 10 mandamentos, quem entregou? O próprio Deus. Né? E aí, o que ele entregou para Moisés? Explicações dos 10 mandamentos, como ele se aplicava. Então, aí para a gente entender aonde entra o profeta e aonde entra o próprio Deus. Né? Os mandamentos foram dados por ele. O profeta, Deus manda para nos esclarecer algumas coisas que talvez só pelo estudo ou pela falta de teríamos dificuldade de entender. Bom, ainda nesse contexto, note que quando eles olharam para o Santíssimo do Santuário e viram a arca, e lá estavam as tábuas, também lá estava o maná. A gente viu isso, né?
E o maná foi o alimento que Deus deu para o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava nessa jornada, e nessa altura que nós estamos vendo aqui, eles receberam uma mudança de regime alimentar. Depois, nós estamos em Êxodo 15, no final do capítulo. Agora nós vamos para Êxodo 16, e ali encontra-se o relato da ocasião na qual Deus lhes deu o maná, ou seja, uma nova alimentação. Êxodo 16, versículo 1. Diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Então eles vieram para Elim. O que aconteceu lá? Versículos 23 até versículo 14 primeiro. Diz assim: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa palavra "que é isto" é a tradução do original manru, que também é traduzido por maná. Então, quando falo maná, né? Maná, que é isso? Isso é o que Deus deu para vocês comerem. É a nova alimentação. E aí, estamos lendo o verso 15. E aí, no versículo 23, o Senhor, ele conecta as duas mensagens. A mensagem de saúde, ou seja, a mudança do regime alimentar, com a mensagem do sábado. Ele diz, verso 23, Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar ponde em guarda para o dia, para até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, porque não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu, ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. Então, nota que Deus deu a eles a verdade do sábado, falou da necessidade de guardá-lo, inclusive ele operou um milagre a cada semana para deixar isso claro. Então, sexta-feira, eles poderiam colher o maná em dobro, e o milagre era que quando o maná era preservado até o sábado, ele não cheirava mal, não dava bichos. Porém, se eles pegassem, por exemplo, o maná do domingo, que eles colhessem e guardassem até segunda-feira já estava com bichos e cheirava mal. Então, eles tinham que trabalhar cada dia para ter o seu pão. Porém, na sexta, colhiam em dobro para que descansassem no sábado. Então, valendo o paralelo, nós temos de entender que esse movimento milerita, adventista, sabatista, já a essa altura, deveria receber instruções específicas no tocante à saúde, né? E também sobre a observância do sábado. Quanto ao sábado, nós já vimos algumas referências históricas, né? De que logo em 1845, 1846, né, eles já tinham esta verdade. Ou melhor, batendo aqui, 1845. Agora, eu vou buscar aqui nesse outro livro
Esse livro chama-se Testemunhos para a Igreja, volume 3, é um livro que talvez muitos nunca tenham visto, tá? É o terceiro de uma série de 9 testemunhos que foram sendo escritos de acordo com o que Ellen White fosse recebendo de verdade, tá? E esse livro, na sua página 161, ele traz um relato aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É o capítulo 14, olha o título do capítulo, A Reforma de Saúde. Eu acho que a letra está invertida aí. Então, o que ele diz? Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levianamente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. E aí continua explicando. Ela se refere à primeira série de visões que ela recebeu sobre a mensagem de saúde, sendo que em 1863, uma sexta-feira à noite, no dia 6 de junho, ela recebeu a primeira grande visão sobre a mensagem de saúde numa cidade do estado de Michigan chamada Otsego, na casa de uma pessoa chamada Aaron Hilliard. Eles estavam num período de adoração, ou seja, um culto familiar, e ali ela recebeu esta visão. Eu separei esse material, é um material que está em inglês, mas eu queria ver se depois, né, alguém consegue nos auxiliar, ou faz a tradução do Google, para pelo menos a pessoa entender o que é. Essa visão foi registrada num livro, que também está em inglês, chamada Spiritual Gifts, volume 4. E aí eu vou lendo aqui, traduzindo para vocês, tá? Foi pedido a Ellen White que fizesse uma oração. Ela, então, começou a orar ferventemente a Deus, e assim que ela orava pelo seu marido, ela foi movida. Ela moveu para o lado dele, colocou a mão dela sobre o ombro dele e começou a derramar o seu coração. A sua voz mudou e ela foi ouvida exclamando, glória a Deus! E aí uma pessoa chamada Martha Amadon, a filha de John Byington, eu acredito, que era uma pessoa recentemente eleita como presidente da Conferência Geral daquele movimento, então ela comentou, muitos que testemunharam essas coisas têm frequentemente desejado que fosse dada uma descrição da serva de Deus quando ela está sob a influência do Espírito Santo. Então, a iluminação do semblante, os gestos graciosos das mãos, a dignidade atendendo cada momento, as entonações musicais da voz soando como de uma distância muito longa e muitas outras coisas, as quais dão para a testemunha ocular confiança da sua origem celestial. Ela ficou em visão por aproximados 45 minutos. Muitos assuntos foram abertos a ela em visão, mas a visão é notada particularmente por aquilo que foi mostrado a ela com respeito à saúde. A responsabilidade de todos de viverem em harmonia com princípios que deveriam prevenir a doença e promover boa saúde. Ela recebeu em visão, naquela casa, conceitos tão diferentes daqueles comumente usados na medicina de então, que foi com
relutância que ela encarou a tarefa de falar sobre a visão e guiar, na época, os adventistas do sétimo dia e outros para um caminho de vida em harmonia com as leis naturais. Quando ela estava na casa de uma pessoa aqui, que ele resume o nome, ele pressionou ela para contar o que ela tinha visto. Então ela explicou que muito do que for apresentado a ela era tão diferente do que é ordinária ou do que era ordinariamente aceito na visão da medicina, que ela ficou com medo de que não poderia ter condições de relatar isso, pois ela ia ser mal interpretada. Então ela protestou de que não estava familiar com a linguagem médica e dificilmente saberia como apresentá-la. Na conversação que se seguiu, ela disse em linguagem simples o que depois escreveu num capítulo chamado Saúde, que agora está nesse livro, Spiritual Gifts. É o capítulo número 39 do livro Spiritual Gifts, volume 4. Tá? Então, eu repito aos irmãos, eu tenho ele aqui, é uma visão bastante extensa, são muitas páginas, então, sem possibilidade de nós lermos tudo aqui, mas vamos tentar, aí, ou com um voluntário que traduza pelo Google, enfim, os irmãos vão ter uma ideia. Basicamente, tá, a mensagem de saúde dela, ela fala sobre o que comer, como comer, quanto comer, qual o intervalo entre as refeições, como cuidar da saúde nos demais quesitos. Chega a falar sobre 8 remédios naturais, a gente já falou aqui várias vezes, até no curso de obreiros, né? Fala sobre o ar puro, luz solar, exercício físico, descanso, uso da água, repouso, confiança no poder de Deus, né? E abstinência daquilo que é mal. São 8. Esses conselhos nós os agrupamos num livro publicado pelo Ministério, é um compilado das revelações que ela recebeu, é o livro Viver Saudável. Os irmãos têm à disposição, ou quem não tem, tem condições de adquiri-lo pelo Ministério. Então, Deus deu essa luz com o propósito de preparar aquele povo. E aí notem o paralelo. Deus lá no deserto, ele deu para o povo de Israel uma luz sobre a saúde. Em que sentido? Trocou o regime alimentar deles, né? E aqui, na época moderna, também. E na época passada, através de Moisés, ele deu instruções como seria a alimentação. Na época moderna, através da sua serva, ele também deu instruções sobre como se alimentar e cuidar do corpo. Além disso, também as visões falaram sobre a necessidade de cuidar dos doentes usando métodos naturais. Então, posto isso, nós temos estabelecido, mais uma vez, um paralelo. E nós podemos avançar na jornada dos israelitas para ver até onde Deus nos foi levando e também nós seremos levados. Nós vamos para Êxodo, capítulo 19, versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 19, versículos 1 e 2. Ao terceiro mês, versículo 1, tá? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se defronte do monte. Irmãos, eu passei por alto um aqui, perdão. Antes de chegarem ao Sinai, eles passaram por Refidim, que foi mencionado nesse verso. Está no capítulo 17, eu quero convidar os irmãos para irem para lá. Capítulo 17, versículos 1 a 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Refidim também significa descanso, tá? Ou amplitude. Então parece que é a ideia de
bom, se já se encontrou o descanso, ampliar a experiência. Mas continua o verso falando, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, Massá significa tentação, e Meribá significa contenda. Então, só para os irmãos terem ali, né, os nomes e os seus significados. Então, o que aconteceu? O povo de Israel começou a reclamar, especificamente contra Moisés. E qual era a raiz do questionamento? Eles questionavam a inspiração de Moisés. Ou seja, Moisés não está sendo guiado por Deus, porque você veio trazer a gente para esse deserto aí. Como é que Deus ia trazer a gente para um lugar que não tem nada do que nós esperamos? Semelhantemente, no tempo moderno, nós vamos ver que pessoas foram se levantando para testificar ou falar contra Ellen White, né? Eu vou pegar aqui para vocês um texto de 1867. Então, nota, ela teve as visões sobre a reforma de saúde em 1863, agora nós já estamos em 67. Cadê o volume 1 aqui? Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 594 até a 598. Eu não vou ler tudo, porque são muitas páginas, né? Eu vou ler só o que pode já nos dar ideia do que vinha acontecendo, tá? O título do capítulo é Conflitos e Vitória. Então, conflitos vividos por Ellen White, só para a gente ter uma ideia, assim como Moisés também vivenciou o conflito. Olha o que ela escreve na página 594. Chegaram até mim boatos de que uma irmã havia declarado em Memphis e Leper que a igreja de Battle Creek não tinha a menor confiança nos testemunhos da irmã White. Foi perguntado se isso se referia ao testemunho escrito. A resposta foi, não se refere às visões publicadas, mas aos testemunhos dados nas reuniões da igreja, porque sua vida os contradiz. E mais à frente, na página 596, ela diz assim, depois de retornada à Assembleia, uma reunião que eles tiveram, sobrevieram-me grandes incertezas em relação à prosperidade da casa de Deus. Eu tinha dúvidas sobre coisas que, 6 meses antes, não me ocorriam à mente. Via o povo de Deus assimilando o espírito mundano, imitando-lhe as modas e abandonando a simplicidade de nossa fé. Parecia que a igreja de Battle Creek estava apostatando e que era impossível despertar suas sensibilidades. Os testemunhos que Deus me dera tinham pequena influência e em Battle Creek eram mais desconsiderados do que em qualquer outra parte do campo. Eu tremia pela causa de Deus. Sabia que o Senhor não havia abandonado o seu povo, mas que seus pecados e iniquidades os haviam separado de Deus. Battle Creek é o grande coração da obra. Era o lugar onde ficava a sede mundial da igreja.
Na próxima página, ela fala assim: um irmão chamado Matheson teve um sonho com ela. E ela diz assim: a carta que esse irmão Madison mandou para o marido dela, Tiago White, e para ela, Ellen White. Prezado irmão White, que a bênção de Deus seja com você e possam essas linhas encontrá-lo prosperando sempre e melhorando em saúde e força espiritual. Sou muito grato ao Senhor pela bondade que tem usado para com o irmão e esperado que ainda possa desfrutar perfeita saúde e liberdade na proclamação da última mensagem. Tive um sonho excepcional com você e a irmã White e sinto-me no dever de relatá-lo tanto quanto me recordo. O sonho. Estava eu numa casa ampla, onde havia um púlpito semelhante àqueles que usamos em nossas igrejas. Sobre ele havia muitas lâmpadas acesas. Essas lâmpadas necessitavam de constante suprimento de óleo, e muitos de nós estávamos empenhados em transportar o óleo e supri-las. O irmão White e a sua esposa estavam muito ocupados, e notei que a irmã White despejava mais óleo do que os demais. Então, o pastor White saiu pela porta que dava acesso a um armazém, onde havia muitos barris de óleo. Ele abriu a porta e entrou. A irmã White o seguiu. Precisamente nesse instante, um grupo de homens que os acompanhava, trazendo uma substância negra, parecida com fuligem, lançaram-na sobre o irmão e a irmã White, cobrindo-os completamente. Fiquei preocupado e procurei ansiosamente ver como tudo aquilo terminaria. Podia ver o casal White trabalhando duramente para livrar-se da fuligem e, após muita luta, saíram tão limpos como antes, e tanto os homens maus quanto a fuligem desapareceram. Em seguida, o irmão e a irmã White novamente se empenharam mais fervorosamente do que nunca a suprir as lâmpadas com óleo, mas a irmã White ainda o precedia. Sonhei que esta era a interpretação. As lâmpadas representavam o povo remanescente. O óleo era a verdade e o amor celestial, dos quais o povo de Deus precisa de constante suprimento. As pessoas envolvidas no abastecimento das lâmpadas eram os servos de Deus trabalhando na colheita. Quem eram os maus indivíduos, eu particularmente não pude determinar, mas eram homens controlados pelo diabo que exerciam más influências, especialmente contra o irmão White e sua esposa. Estes sofreram grande angústia por algum tempo, mas foram, por fim, livrados pela graça de Deus e esforços próprios determinados. Finalmente, o poder de Deus repousou sobre eles e tiveram importante parte na proclamação da última mensagem de misericórdia. Mas a irmã White possuía mais rico suprimento que os demais em sabedoria celestial e amor. Irmãos, então há exemplos do que aconteceu com Moisés, o povo murmurando contra ele, duvidando de que ele fosse guiado por Deus e lançando pedras, por assim dizer. Da mesma maneira, nessa época, Ellen White sofreu, junto com seu esposo, algo semelhante. Então a gente vê o paralelo estabelecido. Daqui também nós podemos notar que essa igreja, né, esse movimento millerita, que a essa altura já tinha nome, era a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já não andava como no princípio. As coisas já não estavam como quando iniciaram-se, ou seja, já havia incredulidade, já havia trabalho contra a mensageira de Deus no seio da igreja, principalmente no centro da obra, que era Battle Creek. Assim como também no povo de Israel já havia murmuração contra Moisés, e aos poucos até as pessoas mais próximas dele também se envolviam nesta, que depois amadureceu em várias conspirações contra o mensageiro de Deus. Agora sim, depois disso, eles foram levados para o Monte Sinai, conforme está em Êxodo 19, versos 1 e 2. Agora vamos ler. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto.
Israel, pois, acampou-se defronte do monte. E aqui foi nesse lugar, no Monte Sinai, como nós bem sabemos, que foi entregue a lei de Deus. E a lei de Deus, ela foi acompanhada depois de uma série de instruções que Deus deu para Moisés, explicando em detalhes a lei. O relato dos 10 mandamentos encontra-se em Êxodo 20, capítulo 20, versículos 3 a 17. Os irmãos já conhecem, eu não vou ler de novo. Mas logo que termina o relato, no versículo 19, ou 18, perdão, nós lemos o seguinte: E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Porém, Moisés se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. E aí ele continua. E praticamente daqui até o final do livro de Deuteronômio, com raras exceções, quando foram relatados coisas que aconteceram, incidentes, né, guerras do povo de Deus, controvérsias deles com Moisés, etc. Então, com raras exceções, o restante, tá? Desde esse ponto até o final do livro de Deuteronômio, são instruções sobre como cuidar da casa, como se vestir, como cuidar da família, como cuidar do dinheiro, etc. Toda uma reforma educativa que Deus deu para o povo de Israel através de Moisés. Semelhantemente, conforme nós lemos nos livros Testemunhos para a Igreja, foram dadas instruções também com respeito a todas estas questões. E eu vou ressaltar alguns pontos, tá? Eu vou citar para vocês aqui, quem quiser anotar a referência, duas passagens. Uma é de Testemunhos para a Igreja, volume 1, das páginas 456 até 466, e depois as páginas 717 e 718. Tá? E também Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 131. Então, vou primeiro aqui dar uma pincelada breve no volume 1. Na página 457. 457. Ela diz assim: Vi que a ordem de Deus foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano, a roupa da moda. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso: Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, verso 5. Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma de vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidoras de Cristo. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é uma abominação. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo 2, verso 9. Os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário podiam romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo.
O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com outro. As escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos de homens e mulheres. Então, irmãos, notem como ela inclusive cita o texto de Deuteronômio, que é onde Moisés também falou sobre a questão do vestuário, mostrando o paralelo perfeito, realmente, entre uma coisa e outra. Essa visão que eu li, ela foi publicada em 1867. Então, isso mostra uma progressão na jornada do povo de Deus, em termos dos anos. Né? Aí, nas páginas, digo, 717 e 718, né, nós vamos ver mais alguma coisa concernente a isso, tá? Que daí já está no apêndice, que fala assim, ó, o traje americano ao qual se refere a irmã White era uma modificação do estilo anterior, patrocinada pela doutora Harriet Austin, de Downsville, Nova York. Ele combinava saia curta, cujo comprimento ia até a metade da coxa, entre os quadris e os joelhos, com calças de aparência masculina, paletó e colete. Então, esse chamado vestuário reformado foi mostrado à irmã White em 1864 como sendo inadequado para ser adotado pelo povo de Deus. Pode até parecer esdrúxulo, mas recentemente a gente vê as mulheres de terninho, que a gente chama, né? Até às vezes essas secretárias ou moças que ficam de recepção tinham essas vestimentas também. Então, nós vemos aqui o paralelo estabelecido. Falta nós lermos o do volume 3, na página 131. Queria falar rapidamente aqui também. Volume 3 dos Testemunhos para a Igreja, página 131. O título é A Educação Ideal. Foi primeiramente publicado em 1872. Então, nota. Questão da reforma de vestuário que nós lemos, 1867. Esse aqui, 5 anos mais tarde, 1872. Ela começa dizendo: a mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com mentes jovens. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Pais e mestres acham-se igualmente inaptos para educar devidamente as crianças se não aprenderam primeiro a lição do domínio próprio, a paciência, a tolerância, a brandura e o amor. Que importante posição para os pais, tutores e professores. Há poucos que compreendem as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira como devem dirigir o intelecto em desenvolvimento, os pensamentos e sentimentos crescentes das jovens. Então, aqui, ela continua, claro, vai falar de vários aspectos da educação, nós não vamos abordá-los todos aqui, porque aí a leitura ia ficar cansativa para os irmãos. Mas vemos que Deus foi dando instruções específicas no tocante à educação. Só fazendo um parênteses, está olhando se mais alguém entra e está pedindo... ok, só para a gente estar atento. Então, voltando para cá, nós vemos que, tal como aconteceu lá com Israel, também aconteceu com o povo aqui adventista do sétimo dia. E aí, continuou uma caminhada no sentido espiritual de descer, né, de descendente desse povo adventista. E essa caminhada, ela também ilustrou a jornada do povo de Israel, que entrou numa série de levantes contra o testemunho de Deus dado por Moisés e rebeldias. Eu convido os irmãos para abrirem em Números, capítulo 10, versículos 11 e 12. Números, capítulo 10, versículos 11 e 12. Vamos ver o que aconteceu lá com os israelitas. Depois a gente vai traçar o paralelo. Números 10, versículos 11 e 12.
Esperar os irmãos acharem. Fiquem à vontade. Ok. Então vamos ler. E aconteceu, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Então eles saíram e foram para Parã. Parã significa lugar de cavernas ou lugar de refúgio. Eles tinham passado um bom tempo no Monte Sinai, onde Deus tinha dado essas várias instruções. E agora era hora de andarem rumo à terra prometida. Agora, o lugar de cavernas e o lugar de refúgio vai representar o quê? Né? Antes de nós vermos o que ele vai representar, nós vamos ler o que aconteceu nesse lugar em Números 11, nos versículos 4 a 6 e depois 10 e assim por diante, tá? Primeiro 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. O povo se levantou contra a mensagem de saúde, se rebelou contra essa mensagem. E aí o que aconteceu, né? Versículo 31. Deus deu o que eles pediram, mas eles também sofreram consequências. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda. Banda é lado, né? Então de um lado e de outro tinha codornizes cobrindo o chão. A roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha colhera 10 homens, que é comida para 10 dias. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava ainda entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Quibrote Atavá significa sepulcro da concupiscência. Então, a gente já começa a entender, né, o que aconteceu. Ou seja, eles quiseram desobedecer a mensagem de Deus, não cuidar do seu corpo como devia, e por conta daquilo, né, eles acabaram colhendo as consequências, que foi a morte. Assim como também aqueles que não observam a reforma de saúde, né, e não cuidam do seu corpo adequadamente, eles vão sofrer, né, a morte também. Eu vou anotar aqui. Ok. E a ira do Senhor, né, se acendeu contra os murmuradores, como a gente viu. Semelhantemente, tá, na época do povo moderno, aqui, adventista do sétimo dia, começou a aumentar, por assim dizer, a apostasia entre o povo de Deus e a rebeldia contra as suas instruções. Eu vou ler um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 3,
Na verdade, ela fala muitas coisas, né? É um capítulo inteiro. Ele vai da página 252 até a página 292. Claro que a gente não vai ler tudo, mas algumas coisas a gente vai ler, né? Então, primeiro, na página 252, diz assim: a mensagem para a igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Quando é que foi publicado isso? Em 1873. Então, notem, um ano depois das mensagens que nós estudamos ali sobre a reforma de educação. Aí ela fala, texto bíblico: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3, 14 a 17. Continua. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas prática em todo o particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como estando em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou, etc., né? Continua. Que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero neste engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. E ela vai falando. Mais à frente, na página 257, ela diz: os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o humilde instrumento. É Deus, não um falível mortal, que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam a advertência serão deixados na cegueira para iludirem-se a si mesmos. Mas os que lhe dão ouvidos, empenhando-se zelosamente na obra de afastar de si os seus pecados, a fim de terem as graças necessárias, abrirão a porta do coração para que o querido Salvador entre e com eles habite. Essa classe de pessoas, sempre vocês a encontrarão em harmonia perfeita com o testemunho do Espírito de Deus. Uma final aqui, tá? Depois os irmãos que quiserem vão poder ler em casa. Na página 254, ela fala: em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam: por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus. Deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Isso aqui parece que até está descrevendo com outras palavras o que acontecia na época de Moisés. O povo falava para Moisés: basta, a congregação é santa, né? Todo o povo é santo. Por que vocês querem se exaltar sobre o povo de Deus? Então, irmãos,
nós vemos que, infelizmente, foi se amadurecendo uma situação de apostasia, uma situação de rebeldia contra os testemunhos que Deus dava, né? E nesse contexto, o ápice dessa situação toda, nós o encontramos em Números, capítulo 11, versículo 35, que foi no próximo lugar para onde eles foram. 11:35. E nós vamos ler já o 12, tá? 11:35. De Quibrote a Atavá, ou seja, dos sepulcros da consciência, caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Azerote significa povoado ou acampamento. E o que aconteceu nesse acampamento? Números 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E aí o que aconteceu? Deus chamou a Arão e Moisés e Miriam, e acabou que Deus reprovou a eles diretamente. No versículo 6, ele disse assim, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e irou-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Aqui nós vemos, né, mesmo as pessoas mais próximas de Moisés se levantando contra ele, o mensageiro do Senhor. Ou seja, uma rejeição dos testemunhos do Espírito de Deus. Falando, ah, não, Deus tem falado por nós também. Por que ele quer se levantar? E isso nós também vimos, se nós analisarmos a trajetória do povo de Deus, conforme a gente vai ver aqui, agora já passando para 1882. O relato que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Vai das páginas 68 até 84. Páginas 65 a 84. Tá? Então, ela começa se dirigindo aos irmãos que estão na liderança da obra, justamente no centro, na sede, em Battle Creek. Isso. Prezados irmãos e irmãs em Battle Creek, entendo que o testemunho que enviei ao irmão tal, preservam o nome, não dizem que foi, com a recomendação de que fosse lido para a igreja, foi retido de vocês por várias semanas após ter sido recebido por ele. Antes de enviar esse testemunho, minha mente foi tão impressionada pelo Espírito de Deus que eu não tive descanso nem de dia nem de noite, até escrevê-lo e enviar a vocês. E
esse não foi um trabalho que eu teria escolhido por mim mesma. Antes da morte de meu marido, eu havia decidido que não era o meu dever dar testemunhos a quem quer que fosse, como reprovação de erros ou em reivindicação do direito, porque pessoas se valeram das minhas palavras para tratar duramente os culpados e para exaltar outros cuja conduta eu não teria, de forma alguma, endossado. Muitos usam os testemunhos do modo que lhes convém. A verdade divina não está em harmonia com as tradições dos homens, nem se conforma com as suas opiniões. Agora, mais à frente, ela diz: tenho pouca esperança de que minhas palavras sejam compreendidas, mas quando o Senhor repousa sobre mim tão decididamente, não posso resistir ao seu espírito, sabendo que vocês estão presos às armadilhas de Satanás. Sinto que me é muito grande o perigo de manter silêncio. Durante anos, o Senhor tem apresentado a situação da igreja perante vocês. Repetidas vezes, reprovações e advertências foram dadas. Em 23 de outubro de 1879, o Senhor revelou-me um testemunho impressionante com respeito à igreja de Battle Creek. Durante os últimos meses em que estive com vocês, suportei pesado fardo por causa da igreja, enquanto aqueles que deveriam senti-los com todas as consequências estavam despreocupados e tranquilos. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Não tinha a menor confiança no procedimento que alguns estavam seguindo, pois estavam fazendo exatamente aquilo que o Senhor os advertira a não fazer. Mais à frente, muitos se desculpam por sua desconsideração para com os testemunhos, dizendo: a senhora White é influenciada pelo seu marido, e os testemunhos são moldados pelos pensamentos e juízos dele. Outros estavam recorrendo a eles para obter algum proveito para si mesmos, a fim de poderem apoiar sua conduta ou conseguir exercer sua influência. E assim por diante, né? Mais à frente, ainda na página 64, ela diz: quando lhes enviam um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser simplesmente a opinião da senhora White. Tem, assim, insultado o Espírito de Deus. Vocês sabem como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. E aí continua, etc. Eu acho que com isso a gente já consegue sido aquilo que acontecia na época, né? Como o levante, uma murmuração contra Moisés, né? E um desprezo cada vez maior sobre as mensagens que Deus dava para um ápice, para o momento onde isso ia ser o máximo. Esse máximo aconteceu exatamente no próximo lugar onde eles pararam. Qual seria esse próximo lugar? Esse nós veremos na semana que vem. Então, peço que os irmãos estejam conectados conosco. Nós estaremos estudando a sequência dessa jornada, e é o evento que determinou a sorte dessa igreja adventista do sétimo dia como povo de Deus, tá? Então, eu desde já exorto os irmãos para que possam comparecer no próximo estudo e que nós possamos, então, juntos, descobrir o que aconteceu nesse próximo lugar para onde eles foram, né? O que eu posso só adiantar que é, dentro da jornada do povo de Deus, o próximo para onde eles foram. Mas isso nós falaremos na próxima semana. Então, até aqui, irmãos, nós ficamos. Eu quero fazer uma pergunta rápida, só levanta a mão aí, pode ser levantar a mão virtual, né? Daquilo que nós estudamos, os irmãos entenderam? Ficou claro? Deu para entender bem? Ok. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, sendo assim, eu vou estar propondo que nós façamos a nossa oração final, e então nós estaremos
despedidos e desde já convoco os irmãos para que nós estejamos estudando novamente. O nosso próximo estudo, eu proporei que ele seja no domingo, daí, não na sexta, que sexta que vem é possível que eu, às vezes, não consiga cumprir. Domingo, dia 6, queria ver se os irmãos podem, domingo, dia 6, né? E aí, depois da oração, a gente vai propor o horário direitinho, ok? Então, vamos colocar de joelhos e falar com Deus? Senhor, nosso Pai, nos altos céus habita. Ao abrirmos a palavra, vamos vendo descortinada diante de nós a revelação da trajetória do povo que o Senhor levantou, descrita de forma fiel, sem esconder as faltas, os erros. E certamente tudo isso serve de exemplo para nós, de ensino, de admoestação. Gostaria de pedir ao Senhor que nos dê um coração e uma mente sábia, para que nós possamos aproveitar-nos do exemplo que nos foi dado pela história do povo de Deus, a fim de que nós não incorramos nos mesmos erros. Que nós não rejeitemos nem insultemos o Espírito do Senhor, mas que nós sejamos humildes, submissos à Tua vontade, possamos aprender aquilo que vem de Ti, estamos dispostos a receber. Continue guiando, Senhor, a todo o Teu povo. Nós ainda chegaremos até onde estamos, neste paralelismo, eu creio, se o Senhor assim o permitir. E que nós, Pai, sejamos aquele povo que há de entrar na Canaã Celestial. Sabemos que os israelitas no passado, por falta deles mesmos, não do Senhor, fecharam a porta da oportunidade e não colocaram seus pés em Canaã. Mas a geração seguinte dos seus filhos, aquela a respeito dos quais eles disseram que não entraria e que morreria no deserto, esta, pela fé, entrou. Assim também, Senhor, na era moderna, muitos desta igreja adventista do sétimo dia poderiam ter entrado, mas não entraram. E hoje somos blasfemados, onde dizem: como vocês, um povo tão pequeno, vão pregar o evangelho a todo mundo? Vocês não têm estrutura, vocês não têm igreja, vocês não têm escolas. É verdade, Senhor, nós não temos nada. Nós somos um pequenino povo, e o Senhor permitiu que tivéssemos algumas poucas e humildes casas de culto. Mas o Senhor também diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor pode abrir uma mesa no deserto, como o Senhor fez durante 40 anos, para cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens de pé, mais mulheres e crianças, e os supriu todos os dias. Assim também, ó Deus, pedimos que o Senhor dê a este pequenino povo o maná espiritual, o entendimento da tua palavra, para que sejamos habilitados a ser as tuas testemunhas no mundo. E leve-nos, Senhor, para anunciar esta verdade preciosa a toda nação, tribo, língua e povo. Continue conosco, ó Pai. Fortaleça cada um na fé. Une-nos como teu povo, sob esta bandeira que o Senhor colocou, os teus mandamentos e a fé de Jesus, na igreja que o Senhor levantou, o ministério Quarto Anjo, advertência final. Continue, Senhor, guiando o teu povo. E que tudo aquilo que o Senhor deseja que aconteça, venha acontecer. Este evangelho seja pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, por esta igreja, e então virá o fim. É o que pedimos, agradecidos porque recebemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.